verá a glória de Deus. Então, para nós desenvolvermos a salvação, nós precisamos estar sendo capacitados diariamente. Por quem? Pelo Espírito de Deus, através do conhecimento da palavra, através da intimidade, buscar mais intimidade com Deus, porque a grande verdade é que nós temos experimentado muito pouco do céu. E a verdade também é que Jesus, quando veio, ele disse: é chegado o reino, é chegado o reino. João Batista, profeta que Deus levantou depois de 400 anos sem falar nada, uma mudez. Deus não falou com o povo dos profetas, o povo descendente de Abraão, nosso pai da fé. Deus se silenciou. Mas 400 anos depois de silêncio, Deus levanta João Batista, e esse homem, como grande profeta de Deus, sai anunciando: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus Cristo, o Verbo vivo que se fez carne, habita no nosso meio, nos ensina, utilizando as formas mais elementares. Ele tenta nos ensinar sobre o reino. Uma certa vez Jesus disse para os seus discípulos que ele tinha tanta coisa para falar, e eu sei que se fosse hoje, se Jesus estivesse aqui, nós temos o Espírito Santo, claro, mas se Jesus estivesse em carne aqui no nosso meio, eu teria tantas perguntas para fazer para ele, vocês não imaginam. Você sabe que às vezes numa libertação, que o diabo conhece muita coisa do céu, né? Ele esteve lá, eu tenho vontade de cutucar o diabo, tenho vontade de apertar ele para ele falar da glória. Fala mais da glória de Deus. É que ele vai ficar muito irado, né? Porque ele fala de uma coisa que ele não vai poder viver mais, uma coisa que ele perdeu definitivamente. Mas nós não. Nós temos o céu aberto, escancarado. Jesus abriu a porta do céu. Pastor Comino e pastora Vera, ela não é tão estreita como dizem. Dizem que o caminho para o céu é estreito. Eu sempre aprendi isso. Eu nasci, né, no Evangelho. Meus pais me consagraram quando eu era criança, e eu sempre ouvia falar naquela igreja que a porta do céu era muito estreita e que o caminho era um caminho muito difícil. Como pode a porta do amor ser estreita? Como pode, depois que Jesus pagou um preço tão grande pelos meus pecados, pela maldade que está no meu coração, pelas minhas limitações, pelo meu orgulho ordinário, como pode Jesus, que me amou independente se eu fosse bom ou ruim, se eu trouxesse vida ou morte na terra, se eu fosse orgulhoso ou humilde, Jesus pagou o preço, ele disse, por todos. Como pode um amor tão grande fazer uma porta tão estreita? Ah, pastor, você está falando que a porta é ampla, é aberta, mas tem que se pagar um preço muito grande para se permanecer na presença de Deus. Preço? Se o preço já foi pago, o preço grande foi pago. E eu gosto muito de falar isso que eu vou falar aqui para vocês. Imagina a casa perfeita, o lar perfeito. Imagina toda a riqueza da criação de Deus à sua disposição. Imagina você sendo soberano, todo-poderoso, filho do rei. E o teu pai chega para você e diz assim: filho, você está disposto a se despojar de toda a sua glória e majestade? Você está disposto, filho, a ir à terra para salvar os seus irmãos? E Jesus diz prontamente: sim, pai. Não, filho, eu acho que você não está entendendo. Você não vai descer como Deus. Você vai descer como homem, porque eu busquei um homem justo na terra e não achei nenhum sequer. Então eu não tenho armas legais, porque Deus trabalha com armas legais. Deus só trabalha com legalidades. Por isso, Deus precisava de um justo na terra para vencer o diabo, para tomar de volta do diabo toda a legalidade que ele adquiriu com o nosso primeiro pai Adão. E Jesus disse: mas pai, eu vou descer. E Deus voltou a dizer para ele, falou: filho, você ainda não entendeu. Como assim, pai? Filho, se você falhar, você não vai voltar, filho.
você falhar, filho, você vai ser o segundo Adão só, filho. Filho, se você falhar, nunca mais, filho. Onde mais encontraria alguém, filho, para salvar os nossos que estão lá na terra? E Jesus disse: Pai, eu vou. Pai, eu vou. Eu vou pelo amor que nós temos pela nossa criação. Porque quando Deus nos fez, quando Deus fez todo o universo, Ele disse que tudo foi feito por Ele e para Ele, Jesus. E quando Deus disse: façamos o homem, Deus não fez só. Jesus estava presente. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Jesus, mais que ninguém, Ele precisava dos seus irmãos de volta. Ele precisava reaver aquilo que tinha sido perdido. Então Ele desceu disposto a pagar o preço. E quando Ele desceu à terra, a primeira coisa que Ele enfrentou foi uma perseguição de morte. Imediatamente o diabo, através dos homens, se levantou e começou a persegui-lo para matá-lo, porque o diabo sabia que aquela criança, algo extraordinário estava ali para acontecer. E o diabo tentou então matar Jesus. Depois, ninguém compreendia Jesus, porque ele era perfeito apesar de homem. Nem seus próprios irmãos entendiam como que aquele menino podia crescer em graça, em formosura, em sabedoria. Jesus, com 18 anos, ensinava aos homens letrados. Os homens tomavam aula com ele, ele entrava no templo para ensinar. E todos ficavam apaixonados, como ele podia saber tanto. Ele era Deus. Ele era Deus encarnado no corpo físico como o nosso. Porque ele precisava sentir o que eu sinto, o que você sente. Ele precisava sentir os desejos que uma carne como a nossa sente. Mas tudo isso é tão relativo, né? Porque ele não tinha dolo, não havia pecado sobre ele. Então era como conviver no meio de uma terra tenebrosa, de uma terra caída, com demônios, com anjos caídos, com homens caídos, porque o cheiro do pecado é muito forte. O cheiro do pecado é muito forte. Assim como o perfume da unção se irradia e alcança as pessoas sem elas perceberem, mas elas vão em busca daquele cheiro gostoso, daquele perfume. A presença de Deus tem um perfume extraordinário, mas o pecado cheira a morte. O pecado espanta as pessoas. Deus não poderia conviver conosco jamais. Era impossível diante da grande santidade dele. Era impossível para Deus. Não que a luz que houvesse nele não pudesse dissipar as trevas, mas, como disse, Deus trabalha com legalidades, com princípios, com leis. E uma pessoa me perguntou na igreja como é que era essa situação, como que se podia fazer para poder servir melhor a Deus, que ele não entendia direito essa questão de como Deus podia agir ou deixar de agir. E eu trouxe para ele um ensinamento muito interessante. Se você perceber que tudo são leis, tudo é regido por leis, a natureza é regida por leis. E eu contava para ele, para esse senhor uma vez, agora há pouco tempo na igreja, eu falei assim: todo mundo aqui conhece o Amazonas, aliás, o mundo inteiro sabe do Amazonas. Por quê? Porque há uma preocupação muito grande com aquela floresta. Há uma preocupação muito grande porque é uma das maiores matas, e ela tem uma importância muito grande para nós, porque ainda é parte do pulmão da terra, ainda é uma parte preciosa da geradora de oxigênio. E todos eles sabem que ao desmatar o Amazonas vão criar um problema para a terra, para nós. E eu disse para eles: mas os homens conhecem a lei da natureza.
A lei ali diz o seguinte: ao desmatar o Amazonas, aquele solo é muito espesso, muito fino, e não vai se poder criar uma floresta ali novamente. Aquilo vai ser um pasto e depois um deserto. Então o futuro do Amazonas é um grande deserto. Os rios vão secar. Então o homem perde oxigênio, perde água potável, água doce, porque ele está transgredindo a lei da natureza. Tem tantas outras coisas que eu poderia mostrar, as viroses, tantas doenças que a gente adquire. Aí eu disse para ele: mas os homens também têm a sua lei. Os congressos, eles fabricam as leis. E aí eu disse para eles o seguinte: mas as nossas leis, elas não são perfeitas, porque foram criadas por nós. Há brechas nelas. Por isso os advogados muitas vezes ganham as causas, porque eles estudam as leis e encontram brechas nas leis. Eu disse para ele: mas a lei no reino espiritual é perfeita. A lei no reino espiritual é perfeita. Não há brechas. É sim, sim, não, não. É vida ou morte. É céu ou inferno. É luz ou trevas. Não há um meio termo. Não há um local onde a gente possa ficar neutralizado. E ele disse assim: mas e aí? Nós não conseguimos cumprir as leis. Eu falei: mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus Cristo é o nosso advogado. Jesus Cristo advoga por nós. Mesmo diante da lei perfeita, na qual nós já estamos condenados, Jesus Cristo entra com seu sangue inocente, puro, e nos justifica. Aleluia. Por isso, queridos, viver com Deus, se nós pensarmos na nossa necessidade de aperfeiçoar, esquece, nós não vamos conseguir. E isso nos dá uma ideia interessantíssima da muita ou da maior importância que tem Jesus Cristo, e que nem sempre nós lhe retribuímos com o nosso amor. Se não for por Jesus, nós jamais voltaríamos ao seio de Deus. Jamais entraremos. Então, eu quero dizer para você que estar aqui hoje, estava ali sentado durante o louvor, né? Parabéns por esse louvor ungido, né? Parabéns pelo louvor dessa igreja. A unção transbordante. Mas essa unção transbordante, ela não é por acaso. Há uma unção transbordante porque se busca, porque tem momentos de jejum, porque tem momentos de oração, porque tem vigília para buscar a Deus, porque se busca guardar os preceitos de Deus. A unção vem, né? Eu estava pensando ali, eu estava me quebrantando durante o louvor, e eu falei assim: poxa, foi tão fácil me quebrantar, que eu gosto de chorar na presença de Deus, gosto muito, gosto de ver as lágrimas descendo por gratidão, por amor, sabe? Porque cada música, cada louvor tem suas letras, e as letras são ungidas, né? Elas saíram do coração de Deus para nós aqui desfrutar. Aí eu fiquei pensando, falei: puxa, às vezes lá na igreja nosso louvor é muito bom, é maravilhoso, né? Eu chegaria ao ponto de dizer assim: é perfeito. Dentro da nossa imperfeição ele é perfeito, né? Contar com aquele grupo de pessoas ali que busca. Mas às vezes eu entro no culto, aí eu acabei de sair do gabinete, aí problema, pessoas sofrendo, pessoas, sabe, com tristeza, as pessoas lamentando, sabe, a vida dos filhos nas drogas, maridos lamentando, as esposas que não compreendem, esposas lamentando, maridos insensatos. Aí você vai
sabe? Vai para o gabinete, sim, outras coisas. Às vezes, receber notícias de que dentro da igreja tem lá 1 ou 2 pedófilos e que a gente tem que tomar cuidado, tem que vigiar. Meu Deus! E não é só isso. Amar esse povo, amar a igreja tal qual ela é, porque Jesus nos amou, Jesus nos deu todas as chances, nos deu todas as oportunidades. Mas cuidar de um rebanho é algo muito árduo, e eu queria falar para vocês um pouquinho sobre isso também. Valorizem seus pastores, orem por eles, abençoe a vida deles, deem amor para eles. Quando você não tiver nada para fazer, dá um abraço, aperta ele, aperta. Mesmo que ele fique assim sem entender, comigo ele agarrei ele lá na ilha, dei um abraço apertado nele, e ele falou, é assim, eu falei, vem cá comigo, pô, deixa eu te abraçar, abraça. Lá no fundo ele está amando aquele abraço. No fundo ele está dizendo assim, sem falar, ele está dizendo, me abraça mais vezes, abraça mais, abraça mesmo. Tem uma história lá na ilha, da questão do abraço e do tapa, o tapa do amor. E desde o início da igreja, eu, quando era muito jovem, cuidava dos jovens da igreja, e eu fui muito machucado, porque naquela igreja não se conhecia o amor. E no meu coração, casa de Deus, tem que ter amor. Mas não é qualquer amor, amor é abundância. A casa de Deus tem que exalar amor. Quando as pessoas entrarem por ali, não importa que foi a primeira vez que ela entrou. Eu vi a Samira e outras pessoas do louvor descendo aqui, cumprimentando os irmãos. Nós fazemos isso lá na igreja, só que é muito grande, mas sempre eu vou. Às vezes no meio do louvor, eu sinto no coração, eu saio lá da frente, aí vou abraçando, cumprimentando um, cumprimentando o outro. Quando uma vida entrar aqui, nunca duvide disso. Ela está carente de amor. E a tua manifestação de amor com aquela vida já é o amor de Jesus. Já é você como instrumento, como mãos e braços do Senhor, abraçando essas vidas. E ela se sentindo amada, acolhida. Então lá na ilha, assim, com as mulheres era um tapa na mão assim, não era um tapinha fraco não, Aí as pessoas não entendiam, levanta a mão, bota o dedo do polegar assim, Aí a pessoa bota e eu, pastor, tá queimando. Eu falei, tu vai ficar lembrando desse tapa gostoso, E uma vez eu fui batizar uma senhora, e essa senhora, ela estava ainda no processo de libertação, e ela tinha uma doença nas suas mãos, já uma artrite avançada. E quando ela desceu assim na piscina para batizar, eu falei, levanta a mão, irmã. Ela levantou e eu dei. Fui curada. E uma vez chegou uma pessoa na igreja, assim, como todos os homens, quando já chegavam na igreja, no peito, batendo, dando um abraço. Aí chegou um homem muito sério, e alguém me apresentou, eu cheguei, já peguei na mão dele assim, pô, no peito, ele fez assim. Aí o irmão que estava do meu lado falou assim, pastor, é o maior matador aqui da ilha. Eu falei, Jesus. Aí eu voltei lá e dei um abraço nele. Aí eu falei, essa tapa do amor é demais. Aí ele relaxou. E lá na igreja da Barra, chegou uma pessoa e eu peguei aquele tapão dele, uns 3 bem fortes. Isso foi na terça-feira, na quinta ele me ligou. Aí ele falou assim, pastor, eu estou ligando para fazer uma pergunta para o senhor. Eu falei assim, pode fazer, meu filho. Ele falou assim, aquele tapa é o marketing do senhor? Eu falei assim, por quê? Ele falou, rapaz, eu não consigo esquecer aquele tapa. Eu falei, então agora você me falou.
sabia que era, né? Mas agora eu estou sabendo. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus 28. Que coisa magnífica. Como você vê, o reino dos céus, ele não tem uma regra, né? O reino dos céus não tem um roteiro. Não há um roteiro para se pregar Jesus, para se pregar o amor de Jesus, né? E como eu falava para vocês, muito jovem, eu precisei deixar a igreja. Deixei a igreja porque eu descobri que aquela igreja que se falava Igreja de Jesus Cristo, onde se pregava o amor de Deus, não tinha o amor de Deus, o ingrediente principal, né? A casa de Deus, o ingrediente principal, né? Aquele ingrediente que você usa para fazer o bolo, a farinha, o fermento e o ovo, o ingrediente principal da igreja não existia: amor. Por que eu digo isso? Porque uma pessoa se afastava, aí a liderança já dizia: não, deixa ele embora, que não é de Deus não, a gente tem que buscá-lo, as pessoas iam atrás dele. Aí eu cuidava de um jovem que toda hora voltava para as drogas. Eu ia lá na boca de fumo pegar um rapaz, trazer, e esse pastor virava para mim: não, rapaz, deixa ele, não é de Deus não, rapaz, deixa para lá. E aquilo foi me entristecendo. Então, quando nós começamos a unidade de Cristo, né? Quando a gente começou, eu sabia que o amor não podia faltar. E aí tem umas provinhas, né? Porque tem vidas que são tão difíceis de ser amadas, né? Tem vidas que insistem para que você não ame, mas no fundo o que ela mais quer é ser amada. E o amor de Deus vai curá-la, vai restaurá-la. E é assim que a gente tem visto ao longo desse tempo como Deus tem restaurado. Olha, eu já vi o amor curar, eu já vi o amor libertar pessoas de possessões malignas, eu já vi o amor operar tantas coisas magníficas que vocês não imaginam. E eu hoje considero o amor uma das armas mais poderosas do reino dos céus, né? Por isso que Jesus venceu, porque Ele fez tudo o que fez por amor. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, né? E cantamos um louvor aqui, né? Que fala também que Ele já tinha nos amado, né? Tinha perdoado os nossos pecados antes de nós nascermos. Mas Ele sabia que você ia nascer. Ele sabia, Randall, que você ia aparecer aqui, sabia? Né? Aí vocês agora vão perguntar: como é que você sabe o nome do Randall? Eu não sou muito bom de nome, não. Lá na igreja eu troco o nome de todo mundo, porque não dá, né? Já faço casamento trocando o nome de noivo. É um desastre, né? Tá? O pastor Camilo é bom nisso também, né? Então, por isso que a gente está junto, né? A Naira fica me cutucando do lado: cuidado, olha, bota o nome bem grande aqui, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer aquela margarina Anderson Cleito. É Anderson Cleito fabricada.